termos visto isto no trabalho, mas depois vamos avançar para outros flavors que o SDN pode ter e outro tipo, e depois vamos avançar para a frente, para além aqui do funcionamento deste SDN que nós usamos no trabalho, que é o SDN puro e duro, em que os switches não fazem praticamente nada, ou seja, só têm tabelas e não têm lá controle nenhum. Mas como nós vimos na aula passada, naquela aula da Cisco, isto nem sempre é assim. Por exemplo, lá na solução deles, se vocês repararam, continua a haver algum control plane, embora ele tenha feito toda aquela justificação ao início. Aliás, tenha falado aquilo que nós já tínhamos falado da separação do control plane e do data plane e de deixar só o data plane nos switches e passar a ter o control plane em software, etc. Se vocês repararam depois na descrição da solução mesmo deles, aquilo ainda não é bem assim, porque depois até na demo ele está a fazer configuração em routers e, portanto, os routers continuam a ter lá os protocolos, ou seja, continuam a ter lá control plane e, naquele caso, o SDN é mais de management, ou seja, de automatizar por software a configuração de um control plane que depois acaba por ainda estar a correr nos devices. Portanto, nós temos aqui vários graus de SDN que podemos ter, desde esta ideia mais radical de ter só mesmo o data plane no switch, que nós vimos com o OpenFlow no trabalho e vamos acabar agora aqui de ver, e que depois também vamos falar aqui muito rapidamente no outro protocolo que existe agora mais recente, que é o P4, ainda mais radical quase, em que o switch só tem uma hardware programável e não tem mesmo mais nada. E depois temos essa e depois tem alguns problemas e depois temos todo um conjunto de flavors onde o SDN é mais ao nível da automatização da configuração do que propriamente em retirar completamente tudo o que é controle do switch. Pronto, nós tínhamos ficado aqui nas regras, nós já sabemos como é que funcionam as regras, já estamos a usá-las no trabalho. Portanto, nós temos os matches. Os matches são nós temos os matches têm uma data de campos, estes campos são só alguns. À medida que com as várias versões do OpenFlow foram aparecendo, o número de fluxos possíveis também foi aumentando, o número de headers também foi aumentando. Temos a prioridade, vocês tiveram no trabalho que brincar com a prioridade, por causa do TCP, portanto, como vocês têm regras onde só olham para o source address e o destination address Ethernet e têm depois outras onde olham aqui para os portos e para os endereços IPv4, vocês querem que o tráfego que é TCP bata certo com a regra que tem uma prioridade superior e depois o restante tráfego bata certo com outra regra, portanto tinham que mexer aqui nas prioridades. Os counters, vocês também mexem nos counters no trabalho, são as tais estatísticas que vêm no flow removed. As instructions, obviamente, já tínhamos falado, dizer o que é para fazer com os pacotes com que este match bate certo. Os timeouts, que nós também utilizamos no trabalho, o hard timeout e o idle timeout. As flags, mais uma vez, também já sabemos, que são para dar informação sobre um fluxo. A nós interessamos sobretudo a flag do flow removed, que serve para dizer ao switch se eu quero ser informado ou não quando esta regra expira. Pronto. Portanto, isto já tínhamos tudo. Agora, as instruções. Vocês usaram sempre este apply action. Ok? Portanto, aqui agora vamos falar de outros tipos que nós não usamos no trabalho. Portanto, isto é o mais simples, ou seja, eu tenho uma lista de instruções que o que está lá, a instrução que lá está é só uma e aplica estas ações. E depois eu tenho uma lista de ações que são então aplicadas. No entanto, eu posso ter outro tipo de instruções. Portanto, para além desta instrução que aplica ações, eu posso ter uma instrução go to table, que basicamente é o que se chama uma instrução de direção do pacote através do pipeline. Portanto, o que acontece é que um switch OpenFlow pode ter várias tabelas, ou seja, não tem só uma tabela de regras. Nós no trabalho só usamos uma tabela de regras, mas posso ter N tabelas de regras. Os switches em hardware nunca têm muitas, mas, por exemplo, o OpenVSwitch atualmente
pelo que se vê ali no Floodlight, quando nós ligamos à versão mais recente do OpenVSwitch, aquilo tem umas 10 tabelas, ou o que é. E, portanto, isto permite fazer aqui coisas mais complexas, em que no primeiro... Eu, por exemplo, esta história do TCP poderia ser feita, por exemplo, com 2 tabelas em vez das prioridades. Vocês podiam ter uma regra que tudo o que era TCP ia para uma segunda tabela. Estão a perceber? E depois nessa segunda tabela, então, é que instalavam as regras com o Source IP, o Destination IP e os portos. E na primeira tabela mantinham tudo o que não... Faziam, então, as instruções, as regras para o que não era TCP e logo a aplicar as ações. E o que era TCP, a ação era go to table 2, por exemplo, e na table 2 então depois tinham as regras de TCP. E aí nem sequer precisavam da história das prioridades, porque as regras podiam ter a mesma prioridade as que estão na tabela 1, porque são regras que não fazem match com o mesmo tipo de pacotes. Portanto, uma faria match que é os TCP, vai para a tabela 2, e os outros que não são TCP fariam as ações que lá estão. Logo. Depois ainda tem outro tipo de instrução, que é este write actions, que basicamente o que faz é acrescenta ações à lista de ações. Okay? Depois esta lista de ações só será aplicada quando por exemplo, noutra tabela, ou no fim do processamento todo do pipeline, é que elas irão ser aplicadas. Okay? Portanto, isto aqui, o write actions, é uma instrução que o que vai fazer é vai pôr uma lista de ações e vai adicionar à lista de ações que já estejam para aquele pacote. Depois, isto estamos a falar de instruções. Adicionar ações, aplicar ações ou mandar para outra tabela. Depois, o que é que são estas ações? Que se podem adicionar à lista ou que se podem executar. Depois, portanto, vão ser executadas todas as que estão na lista. Temos a que vocês usaram no trabalho, a output. Temos a possibilidade de introduzir campos, okay? Que é com este push-tag, pop-tag, que é colocar ou retirar um campo do pacote, por exemplo, o VLAN ID, mas pode ser, por exemplo, uma MPLS label, ou qualquer outro campo do pacote. Posso fazer o set field, que é, com este set field posso mudar campos também do pacote. Por exemplo, com este set field vocês poderiam mudar o IP de origem de um pacote, ou mudar o IP de destino. Imaginem que querem, por exemplo, implementar um NAT com um device OpenFlow. Vocês teriam que fazer regras em que uma das ações que lá estaria para ser executada, nessa regra, seria mudar o endereço IP de origem para o endereço IP de origem público, okay? Para o endereço público para o qual estão a fazer nada. Estão a perceber? Portanto, os pacotes, depois de saírem, não só têm que ir para um determinado output port, mas também o IP de origem tem que ser trocado para o IP público, porque senão depois não conseguem receber. Se vão ao servidor da Google, por exemplo, e o servidor da Google não saberia responder ao IP do host interno, só sabe responder ao IP público. Portanto, alguns no device que está a fazer NAT, esse IP tem que ser substituído pelo IP público. Portanto, isto se fosse implementado em OpenFlow, iriam necessitar de usar esta ação do set field. Depois podem também mudar o TTL, decrementar os TTLs. Os drops, já vimos no trabalho, que é, se não tiver, obviamente no que nós dissemos no trabalho, na altura para facilitar é uma lista de ações vazias, faz drop. As ações podem não estar vazias. Basta que não tenham, a lista de ações pode não estar vazia. Basta que não tenha nenhuma ação output. Se não tiver nenhuma ação output, é drop. Mas poderia ter uma das outras ações. Eu deixei o grupo de fora, já lá vou. O grupo também não pode, também tem que estar vazio. Portanto, estas duas têm que estar vazias para ser feito drop. Ok? Mas estas poderiam existir. Ok? Portanto, eu posso mudar no TTL, é um bocadinho parte estar a mudar no TTL ou fazer um set field de um pacote que depois não tem a ação de output e, portanto, vai ser drop, mas poderia ser feito. O que é este grupo? Este grupo é uma maneira de eu fazer forwarding para mais do que um porto, por exemplo. Ok? Com a ação output, imaginem que vocês querem fazer uma coisa multicast. Com a ação output só, vocês teriam que instalar várias regras, todas com o mesmo output. Ok? Portanto, porque existem vários pacotes com cabeçalhos diferentes que têm que ser enviados para o mesmo porto.
Aliás, isto nem é bem multicast aqui. Multicast seria, vocês têm o mesmo match e esse match tem que ser enviado para mais do que um output. E, portanto, implicaria criarem duas regras com o mesmo match com dois outputs diferentes. Este grupo é como uma das coisas que normalmente não escala nestes switches OpenFlow é o tamanho das tabelas, porque as tabelas, se forem feitas em hardware, são muito caras e têm normalmente um limite de número de regras que podem ser instaladas. Ou então são feitas em software e ficam mais lentas, o que para algum tipo de tráfego pode não ser suficiente, e mesmo em software têm sempre alguns limites. Que mais não seja a RAM do dispositivo para ter as regras todas que são necessárias. Portanto, o que acontece aqui é que foi definida então aqui uma ação especial, que é este grupo, que o que diz é que aquele pacote vai ser processado de acordo com um grupo que está aqui especificado. Ou seja, isto é um grupo, depois tem um número que o identifica, e depois existe uma group table. Portanto, vocês, se quiserem ter uma ação grupo, primeiro têm que criar no switch uma coisa que é uma group table. Portanto, têm que criar uma mensagem OpenFlow específica. Por exemplo, vocês no trabalho, para criarem regras, usam uma mensagem que é o Flow Modification. E existe uma mensagem para criar grupos. Portanto, vocês teriam que criar uma mensagem dessas, enviar para o switch, a criar os grupos que vocês queriam. Já vamos ver que tipos é que há. E depois, na regra, quando enviam então o Flow Modification, nas ações, vocês iriam pôr que é o grupo X que vai ser usado. E depois ele vai à tabela de grupos, à procura daquele grupo e faz as ações que tiverem naquele grupo. Portanto, é um grupo de ações, é o que aquilo quer dizer. Eu acho que nós até já tínhamos visto esta figura também para inicializar o trabalho. Portanto, isto é a operação. Vocês já perceberam no trabalho como é que isto funciona. Vocês recebem um pacote no switch. Ok? Esse pacote fica com as ações todas limpas. Porque isto pode ser numa tabela EN. Ok? Na tabela 0. Isto é limpo. É tudo inicializado. Começa na tabela 0. Se houver um match na tabela 0, vai ser executada a instruction set, que pode ser fazer o update das ações, fazer update dos headers dos pacotes, fazer set fields e por aí fora. Se não existir nenhuma entrada para quando não há match, é dropped, que é o que acontece a partir do OpenFlow 1.3. Se existir aquela default, por exemplo, o Floodlight coloca, em que diz que o match é em forward controller, então é feita a mesma coisa, de acordo com as instruções que lá estão. Se uma das instruções que lá está é um go to table N, então isto salta para a table N. E faz a mesma coisa, vai ver se há um match nessa tabela, se existir, e aplica as suas instruções que lá estão, e os seus actions. Já não existe nenhum go to table N, então o que é que eu vou fazer? Vou executar o action set. Okay? É óbvio que se aqui houver um apply actions logo, estamos logo aqui. Vamos logo fazer a aplicação das instructions. Se for, por exemplo, um add instruction, aí não, ele vai ainda verificar se tem um go to table e depois então vai então executar todas as ações que estão lá. Então, se estivermos a usar só uma tabela, fazer um add actions ou fazer um apply actions vai quase dar ao mesmo. Se vocês fizerem um add actions, o que acontece é que depois, como não há nenhum go to table, o switch a seguir vai aplicar as ações. Nessas ações, existe uma group action. Ok? Se existir, então eu tenho que ir à group table e fazer a execução de todos os action sets de tudo que está naquela group table. Se não, vou ver se tenho uma output action. Se tiver, envio para o porto correspondente. Se não tiver, faço o drop. Então, o que é uma group table? Eu crio uma group table. Ok? Nessa group table eu crio grupos. Os grupos têm um identificador que é um número. Ok? Depois tem também um tipo. Já vamos ver. Depois temos os contadores nessa tabela que diz quantos pacotes é que foram processados naquele grupo. E depois tem então as ações. Ok? Que é uma lista de ações. Ok? Neste caso as ações são especiais, chamam-se action buckets, porque têm a ver, porque uma ação pode, por exemplo, ser enviada logo para vários portos. Portanto, se eu quiser usar uma ação do tipo grupo, primeiro eu tenho que criar a group table.
Okay? Portanto, tem que criar os grupos com o seu respectivo tipo e enviá-los para o switch para eles ficarem na group table. E depois, a partir deste instante, então eu posso criar regras em que a action é grupo. E digo que é grupo X, né? Que é o grupo 1 ou o grupo 2 ou o que for. Portanto, até aos 32 bits. Estes tipos são o quê? Temos este tipo A, que é o all, que serve para fazer broadcast ou multicast. Imaginem que vocês querem fazer broadcast, mas só dentro de uma VLAN. No nosso trabalho, era todas as portas fazíamos o flood. Mas se for com VLANs, não podemos fazer o flood. Okay? Porque só podemos fazer o flood dentro das portas da mesma VLAN. Então, já necessitaria a existência desta group table e de um grupo com este tipo all. E naquela situação onde nós agora fazemos só um output e dizemos que é o fport flood, teríamos que dizer que era um grupo, dizer o número do grupo e ter criado uma group table em que tínhamos esse grupo com o type all. Ok? E nesse grupo tínhamos que dizer quais é que são os portos. E isso tínhamos que ver um hash map, por exemplo, tínhamos lá ver quais é que eram os portos todos os portos daquela VLAN e ao criar a group table dizíamos que aqueles portos era do tipo all e era para enviar para aqueles portos. E dávamos o número, por exemplo, da VLAN e depois, quando queríamos fazer uma ação para aquela VLAN, dizíamos que era para a group table, por exemplo, se fosse da VLAN 10, dizíamos que era para a group table 10. Okay? E a group table 10 era do tipo all e tinha lá os portos da VLAN 10. Ok? E, portanto, o switch, quando um pacote batia certo com aquela regra, via que a action era grupo, que era grupo 10, ia à group table ver o grupo 10 era do tipo all e ia enviar para o porto 2, 3 e 4, imagino. Ok? Portanto, ele clona o pacote e envia 2, 3 e 4. Depois tem o tipo random selection, que é para fazer load balancing. Neste caso, o pacote não é clonado e é escolhido em round robin um dos 3 portos. Portanto, o que acontece aqui é, se eu tiver uma regra a apontar para este grupo, um pacote vai para o porto 1, o pacote a seguir vai para o 2, o pacote a seguir vai para o 3, o pacote a seguir volta aí para o 1. Ok? Depois tem aqui o First Live Bucket, que é para fazer fast failover, portanto, que é para darem vários portos alternativos. E assim o pacote vai para o primeiro porto que estiver a funcionar bem, e só se esse porto deixar de funcionar é que passa aí para o outro. Que é o que está aqui com o baldezinho cinzento, que é, imaginem que este porto deixou de funcionar, então ele vai passar para o seguinte. Depois tem o indirect, que é para definir um porto que depois possa ser usado por várias regras. Ok? Portanto, é o quê? Se eu quiser ter várias regras diferentes em que todas vão para o mesmo porto, em vez de eu ter essas regras e pôr o outport e terem todas o outport igual, e depois imaginem que de repente eu quero mudar esse porto. Se eu depois quiser mudar esse porto, tinha que desinstalar essas regras todas e voltar a instalá-las para voltarem a estar para o porto novo. Se eu usar um grupo, o que é que acontece? As regras podem lá ficar, porque estão a apontar, imaginem, para o grupo 20, e esse grupo 20 é do tipo indireto e tem um porto na group table. E agora, de repente, eu quero mudar esse porto, só preciso de mudar o grupo na group table. E as regras podem ficar como estão, porque estão a apontar para aquele grupo 20. A única coisa que eu tenho é que mandar uma mensagem ao switch a dizer que o grupo 20, para instalar agora na group table o grupo 20, não com o porto A, mas com o porto B. E as regras ficam logo todas a mandar para o porto B. Se eu fizer sem os grupos, tinha que desinstalar as regras todas que estavam a apontar para A e fazer regras outra vez e com o mesmo match, mas agora a apontar para B. Ok? Portanto, os grupos nasceram desta necessidade de fazer coisas com portos. Ok? Broadcast ou multicast, load balancing, fast failover e poupar aqui trabalho quando eu tenho muitas regras a apontar para o mesmo ponto. Exemplos de regras. Temos aqui os matches, vários tipos de matches. Aqui neste caso é se for do ingresso port 2, aqui é se for o IP address de origem 129.79.1. Também aqui pode ser o source ou destination address da Ethernet, o MAC address. Aqui é outra vez o ingresso port, o Ether type, se for ARP ou se for TCP, como vocês usam no trabalho. Ou combinações destas coisas todas, não é?
actions, fazer drop, que é não ter output nem group, fazer o rewrite do IP, por exemplo, e fazer o forward. Portanto, aqui tenho uma lista de ações com 2 ações, ok? Aqui também 2 ações, fazer o add da VLAN ID 110 e fazer o forward. Aqui, forward port 56, isto teria que ser com um grupo, não é? Já vimos. Não dá para fazer com output. Teria que ser com um grupo. O forward controller, que vocês também usam no trabalho. E o forward normal. O forward normal é uma coisa especial que já tem a ver com alguns problemas que vamos ver que o OpenFlow pode ter. E é o quê? É dizer ao switch, se ele tiver capacidade para isso, porque pode não ter, se for um switch puramente OpenFlow, poderia não ter, para fazer o forwarding normal. Isto é para quê? Há switches que são híbridos, comerciais de hardware normalmente, e o próprio OpenV Switch, que é em software, é neste sentido um switch híbrido, ou seja, vocês podem dar este output normal ao OpenV Switch e ele vai fazer o forwarding como se fosse um switch normal. Ok? Portanto, por exemplo, se no trabalho eu não quisesse que vocês implementassem a parte do Learning Switch, quisesse que vocês só implementassem a parte do TCP, que é uma coisa parecida com o que fazem na cadeira DLT, para os outros pacotes que não são TCP, vocês simplesmente diziam que era forward normal e não instalavam regras nenhumas nem nada. Ok? Diziam que era forward normal e o próprio OpenV Switch ia fazer o Mac Learning. Se bem que nesse caso, iriam receber se não instalarem regras nenhumas, iriam receber os paquetinhos todos. Mas poderiam também instalar regras sem instalar o porto, dizendo só forward normal. Mensagens. Aqui não vamos ver as mensagens todas, não vale a pena. Vocês podem ver a especificação no OpenFlow se quiserem. Mas vamos só ver os tipos de mensagens. Portanto, existem mensagens do controlador para o switch, para pedir as capacidades, pedir ou fazer parâmetros de configuração, modificar. Estes vocês usam. Um exemplo de uma mensagem Modify State é o Flow Mod, que vocês usam para criar regras. Outras mensagens do tipo é para criar grupos, por exemplo. Também existem mensagens para mexer nas propriedades dos portos dos switches. Depois tem the read state, que é para mensagens que servem para obter informação, como configuração que tem, estatísticas e capacidades. Tem aqui o packet out, okay, que vocês também usam, que é aquela mensagem para dizer ao switch o que é que ele há de fazer com o pacote que nos enviou. E depois tem aqui outras que têm a ver quando eu tenho mais do que um controlador, que nós não cobrimos aqui muito essa parte. Vamos falar disso agora a seguir em termos teóricos, mas não usamos esse tipo de mensagens. Depois, as mensagens também podem ser assíncronas, no sentido em que é o switch que envia, ok? Ou então simétricas, que é o controlador que faz uma pergunta e depois recebe uma resposta. Okay? Portanto, as assíncronas, nós usamos no trabalho packetins, flow removed, as duas que nós usamos no tamanho. Port status, ou seja, o switch, se ficar, por exemplo, com um porto em baixo, envia uma mensagem destas. O row status também é se de repente houver mais que um controlador e aquele switch se ligar a outro controlador, que passa a ser quando temos mais que um controlador, às vezes eles podem ser slaves e masters. E portanto aqui isto tem a ver com a mudança de papel, a mudança de qual é que é o switch que passa a ser o switch master o controlador que passa a ser o master para aquele switch. Portanto, se houver uma mudança disso, ele também informa os controladores. Aqui também, se houver algum problema no canal OpenFlow, ou seja, na ligação entre o controlador e o switch, que normalmente é feita por TCP ou por TLS, para ser seguro. Também pode haver uma mensagem, neste caso também, se for só um controlador, não adianta de muito, porque se houver um problema qualquer, essa mensagem não chega, mas também nas situações em que há vários controladores, para informar os outros controladores que se perdeu, por exemplo, a ligação a um.
E aqui também pode ser informado o controlador de uma mudança numa tabela, numa das regras das tabelas. Isto também, mais uma vez, só quando há vários controladores. Portanto, só haver vários controladores é que esta mensagem faz sentido. Senão isto nunca existe. Portanto, isto é um switch que havia uma mensagem. Se tiver vários controladores, quando um controlador instala uma regra, podem enviar mensagens aos outros a dizer que foi instalada uma regra. As simétricas são pedidos, ok? O que o controlador também pode fazer. Portanto, este port status, este role status, este controller status, este flow manager também podem ser simétricas, ou seja, pode ser o controlador a pedir isto. Okay? Pode ser enviado pelo switch, especialmente quando há vários controladores, não é? Porque houve outro que fez qualquer coisa, por exemplo, e eu informo os outros, ou pode ser um controlador que perguntou e eu respondo. Okay? Portanto, aqui neste momento, neste caso, por exemplo, só com o controlador pode de repente querer saber quais é que são os fluxos que lá estão e pode fazer esse pedido ao switch e o switch responde. A mesma coisa para os portos, etc. Então, com isto terminamos aqui o OpenFlow, não é? Portanto, nós vimos aqui o que nós utilizamos no trabalho e também mais estas questões das group tables e dos tipos de mensagens que há. Portanto, isto é um dos protocolos com que os controladores podem falar com switches numa rede SDN. Agora avançando, vamos passar para outras questões para além desta SouthPath interface. Portanto, num controlador tipicamente faz o quê? Portanto, eu tenho uma interface para falar com os switches. No nosso caso, até agora, temos nos concentrado no OpenFlow. No trabalho usamos o OpenFlow. Posso ter uma interface para falar com outros controladores. E tenho a interface para cima e tenho uma interface para cima para poder ser usado por aplicações externas. Pode poder ser dado às aplicações externas o controle da rede. Okay? Por exemplo, como a API REST. Por exemplo, o Floodlight tem isto. É possível vocês fazerem uma aplicação, em vez de estarem a fazer como estão a fazer, em que o que vocês estão a fazer é um destes módulos, ok? E, portanto, estão a usar a API Java que aquilo tem, que vos dá acesso direto a esta Southbound Interface. Vocês poderiam criar aqui uma aplicação numa linguagem qualquer, que vocês quisessem, e depois fazer pedidos por HTTP ao Floodlight para ele, por exemplo, instalar regras. Ok? O controlador normalmente implementa uma série de coisas, uma série de módulos. Normalmente, pelo menos estes que aqui estão, um módulo que consegue descobrir topologia, outro módulo para gerir a ligação aos switches, porque normalmente depois a pessoa que vai fazer a aplicação não está a gerir esta parte, portanto já tem os switches e querem mandar mensagens para os switches, ou quer ser informado que o switch se ligou, por exemplo. Mas esta utilização, por exemplo, do OpenFlow, no caso que estamos a falar, inicial, aquela coisa dos port status, dos roles, normalmente o controlador já traz isso implementado. Mecanismos de segurança, de notificações e depois normalmente tem pelo menos um módulo para fazer log forwarding, para pôr os switches a fazer forwarding. Depois posso ter aqui partes de comunicação com outros controladores. Em cenários em que eu tenho mais que um controlador, que numa rede grande pode ser necessário por questões de escalabilidade. Tenho aqui só uns exemplos de 4 exemplos que estes são os controladores mais comuns. É óbvio, mais comuns em termos de open source e de projetos grandes para data centers e para a cloud. Depois, se vocês têm exemplos de controladores, vimos na aula passada um exemplo de controlador SDN, aquele controlador da Cisco para a solução deles da SD-WAN. Aquilo acaba por ser um controlador SDN que, no caso da demonstração que ele fez, não está a falar OpenFlow para baixo, está a falar netconf, mas não deixa de ser um controlador SDN que está a controlar os vários devices que estão a ligar ao WAN e a estabelecer aqueles túneis que vimos lá, etc. Fazendo a configuração necessária.
Portanto, para além desses produtos específicos, nós temos aqui dois grandes projetos open source. Okay? Um é o Open Daylight, que até foi fundado pela Cisco. Muito grande, porque no mundo da cloud, portanto, quando estamos a falar do SDN, estamos a falar de uma aplicação SDN específica. Aqui estamos a falar de outra, um bocadinho diferente. Embora eu possa usar o Open Daylight para uma solução SD-WAN também. Portanto, é uma plataforma open source que é em Java, foi fundada pela Cisco e pela IBM e neste momento é um consórcio onde estão muitos network vendors. O que é que são network vendors? São empresas como a Cisco que fabricam equipamentos de rede. Okay? Portanto, estamos a falar de Juniper, Ericsson, Nokia, Huawei, etc. Portanto, é um projeto, um controlador ACN cuja raiz esteve na parte dos fabricantes de equipamentos. E depois temos este Open Network Operating Systems, que é o ONUS, que é também um projeto open source, começou em 2014, e neste caso é feito por service providers. Portanto, os fundadores disto são carriers, como a AT&T, a NTT, a BT, a Deutsche Telekom, portanto, uma data deles. E, portanto, o que acontece é que este Open Daylight é um bocadinho mais complexo, porque está depois muito, como isto é de fabricantes, tem uma série de plugins, por exemplo, para interligar depois com OpenStack, para fazer a parte da gestão das redes virtuais de clouds, etc. Interligações com o plugin do OpenStack Networking, que é o Neutron, e depois serve para configurar milhares de devices diferentes, suporta não sei quantos southbound protocols. O ODS também suporta vários southbound protocols, etc., mas está mais tailored só para a gestão de tráfego numa rede mesmo. Numa rede de um service provider e não tanto para a parte virtual e não sei o quê, e depois da gestão da rede, das clouds, etc. Portanto, é um esforço, são dois esforços, embora com ambos se consigam fazer os cenários onde o SDN é mais usado, um bocado paralelamente vieram um ao outro, mas são as duas coisas mais usadas em termos industriais. Depois temos aqui este Rio, que é também um controlador open source, que também suporta mais protocolos do que o OpenFlow, isso também o NetConf, ou um que se chama OpenFlow Config, que é uma espécie de protocolo baseado no OpenFlow, mas só para configurar devices que ainda têm control plane a correr lá, assim como o NetConf, não é? O NetConf não é para este flavor em que o control plane está completamente retirado dos switches, é para o flavor em que eu estou a automatizar a gestão a configuração e a gestão dos equipamentos. E depois temos o Floodlight que nós usamos. Okay? O Floodlight não tem o peso destes três, embora ao início fosse usado. Aliás, o Floodlight está aqui. Algum do código do Floodlight foi incorporado no Open Daylight depois. Porquê? Porque o Floodlight começou por um fabricante também, que era o Big Switch Networks. Okay? E já era baseado num que existia, que era o Beacon. Mas depois isto da Big Switch Networks entrou aqui no Open Daylight e, portanto, deixou um bocado aqui o Floodlight, se vocês forem reparar lá, já há uns anos que está mais ou menos estável. O Rio é uma boa... Está aqui porquê? Porque é muito utilizado, por exemplo, em investigação e mesmo também em aulas, porque é em Python e, portanto, é uma maneira muito simples de, por exemplo, fazer experiências com Mininet ou fazer testes com topologias virtuais e switches e com o Open vSwitch. Até porque, por exemplo, o Mininet tem uma API Python e, portanto, depois é fácil interligar tudo. Pronto, os interfaces já tínhamos falado aqui um bocadinho, portanto, nós temos aqui os interfaces, temos aqui os interfaces com
para falar com os equipamentos, que são estes Southbound protocolos. Temos aqui um exemplo que é o OpenFlow que já vimos, e por exemplo este Forces, e vamos ver outros, porque estes Forces por acaso não vamos falar mais, mas ficam com mais um exemplo. Há aqui isto é de Forwarding and Control Element Separation. Okay? Forwarding and Control Element Separation. Portanto, o nome vem da ideia de separar o control plane e o data plane, e isto foi um esforço do IETF para standardizar um protocolo semelhante ao OpenFlow, portanto, para enviar instruções para os switches. Acabou por não ter grande coisa, porquê? Porque é o mesmo flavor do OpenFlow, e o OpenFlow apareceu primeiro e também foi standardizado. Depois temos aqui East-West-Bound, temos aqui este Forces também define isto, define aqui um controller to controller, ok? E aqui existe também outro que é o SDNI. Aqui não vamos entrar em pormenores, mas define um conjunto de mensagens ou uma interface para controladores falarem uns com os outros. Pronto. O que acontece aqui? E porquê é que nós fizemos depois de uma Northbound? E depois temos a Northbound API. A Northbound API é uma grande guerra desde o início do SDN, porque havia muito push para tentar fazer uma Northbound API standard na altura, como o OpenFlow era standard, mas o que nós vimos é que depois em muitos cenários o OpenFlow também não pegou. E o que se usa é aquelas coisas como nós vimos na aula passada, em que eu realmente cada vez tenho mais softwareização na internet, mas nas redes, mas muitas vezes mais para automatizar o management do que outra coisa, ok? Mas não tenho assim em tantos cenários esta versão pura de alterar a maneira como o controle plane funciona, porque eu tenho todo tirado dos equipamentos. Portanto, a ideia da Northbound API é ter uma interface para aplicações e sistemas de orquestrações das redes. Portanto, e isto aqui há várias latitudes onde eu posso estar. Não é? Eu posso considerar quase o OpenFlow mais um Switch ID simultaneamente como uma Southbound API, mas depois como uma Northbound API, que é o que acontece no nosso trabalho. No nosso trabalho, o que acontece é que eu estou simplesmente a criar o que nós estamos a fazer é em cima disto, eu estou a criar uma API Java, né? Neste caso Java, mas se for o Rio é uma API Python, por exemplo, né? Se for o ONUS também é Java, se for o OpenDLI também é Java. Mas eu estou a criar uma API Java. O que é que quer dizer com criar uma API Java? Eu estou a criar uma espécie de um SDK em Java que me permite mexer na Southbound API. Portanto, isto acaba por ser a minha Northbound API. Só que é uma Northbound API que me está a dar quase acesso direto, não é? À Southbound API. Depois eu posso ter níveis de abstração superiores a isto. Nomeadamente, eu posso chegar aqui a interações com o OpenVST, como eu vos tinha dito, em que eu estou a dizer coisas a muito mais alto nível. Não é? Mas isto implica que, para criar uma API destas, implica que existe aqui uma lógica muito maior no meio para fazer as coisas que eu depois preciso em cima, que sejam simplesmente uma chamada. E aqui estamos a falar de coisas como load balancing, switching e routing, forwarding, encontrar topologia, etc, etc. Nós, no nosso caso, estamos a fazer uma coisa destas, não é? E que depois poderíamos dar a nossa própria API para o nosso módulo, que seria uma Northbound API fraquinha, que não permitia ali, no caso, fazer grande coisa. Agora, isto aqui ainda tem alguns problemas. Portanto, esta visão purista do SDN tem alguns problemas, nomeadamente em termos de escalabilidade e de reliability. E isso é a razão pela qual esta visão muito pura existe, sobretudo, ou em data centers, em redes de data centers, ou no cenário do SD-WAN, e mesmo no cenário do SD-WAN nós vimos que na Cisco nem sequer, o cenário mais comum nem sequer é esta versão mesmo pura e dura, mas aí poderia ser, porque estamos a falar de 3 ou 4 nós e estamos a fazer uma coisa muito específica. Por exemplo, a Google tem uma solução de SD-WAN proprietária que eles usam para interligar os data centers deles, que é puramente, usa o OpenFlow e é puramente esta visão, não há control plane nenhum nos One Edge Routers. Okay?
Eles não compram a ninguém, não usam a da Cisco nem nada, fizeram eles próprios uma. E, portanto, eles aí usam o OpenFlow para decidir que ligação MPLS ou se usam a internet ou se usam uma list line entre os data centers deles em cada momento. Ok? Porque eles têm também requisitos que são um bocadinho diferentes de tudo o resto. Portanto, para além dessa história do SD-WAN ou do controle dos data centers, na verdade isto não pegou em muito mais sítios. E não pegou, por exemplo, muito em redes de service provider, por exemplo, na parte do transporte, esta visão pura e dura. Cada vez há mais, e nós ainda vamos ver isso, cada vez há mais porque eu tenho a necessidade de, por exemplo, numa rede 5G, ao criar de repente um serviço, eu tenho a necessidade de conseguir ir rapidamente à rede e configurar os caminhos para esse serviço. Mas o que acontece é que eu posso fazer isso, por exemplo, com o RESTconf ou com o NetConf e manter algumas das coisas lá embaixo a correr com control plane nos equipamentos. Porquê é que isto nunca foi para o puro e duro de tirar tudo dos equipamentos? Umas questões de escalabilidade. E isto é muito rápido de perceber. Numa rede, mesmo numa rede simples, se vocês estiverem nesta visão, imaginem o que é. Vocês têm que tratar do ARP primeiro, depois têm que tratar do DHCP, por exemplo. Só numa coisa simples, vocês têm que tratar no DHCP de NAT, muitas vezes, porque tem só um IP público, depois na saída da vossa rede grande, mesmo numa rede de service provider. Se estiverem a vender serviços de MPLS ou carreira Ethernet, têm que gerir as tags. Tem, por exemplo, imaginem uma rede do provider backbone bridging, que tem que acrescentar aquele segundo cabeçalho. Imaginem fazer isso tudo por software. Ok? Sem ter nada a correr de control plane nos equipamentos. Nem sempre é execuível. E nem sempre tem muita vantagem. Por exemplo, estar a tratar do ARP não tem muita vantagem, que é uma coisa simples, que é aquilo que chega lá e tem que ser broadcast para todos os lados. Se eu tiver que vir a um controlador, vir o paquetinho, ir para baixo, também posso pôr regras proativamente, logo a dizer para fazer isso, no caso do tráfego ARP. Mas o próprio Mac Learning é um processo que vai pôr muitas regras OpenFlow. Lembram-se que vocês, para conseguirem aprender, punham origem e destino, também aumenta o número de regras versus a pôr só o destino. Portanto, existe aqui um problema de escalabilidade quando eu começo a ter muitos devices e começo a querer controlar tudo com SDN. E depois também tenho problemas, também se levantam muitas questões de reliability e de segurança. Segurança é sempre discutível, porque por um lado eu tenho um problema de segurança no controlador, porque se o controlador for hijacked, por exemplo, controla uma rede toda, não é? Enquanto, por exemplo, numa rede tradicional, se conseguirem entrar num switch, conseguem aldrabar a configuração daquele switch. Mas aí também podem existir outras vantagens no SDN, porque em termos de segurança, por outro lado, eu consigo ter todas as ACLs iguais. Era uma conversa que também o senhor da Cisco disse na aula passada. Consigo ter, por exemplo, políticas de segurança exatamente iguais em todo lado, não tenho é menos dado a haver falhas e diferenças na maneira como cada equipamento se comporta, etc, etc. Portanto, aqui, em termos de segurança, é uma discussão que já vem há muito tempo, mas tem vantagens e desvantagens. Em termos de reliability, também não é exatamente igual a uma rede com o control plane distribuído. Uma rede com o control plane distribuído é super robusta. Por exemplo, dificilmente a internet não vai passar para uma coisa destas. Por exemplo, dificilmente vamos substituir um BGP por routers BGP, que estão a fazer o routing da internet por equipamentos que não têm control plane lá e que depois estão a ser controlados por software. Embora existam propostas para isso, em determinados peerings de determinados AES uns com os outros e possa ocorrer localmente. Mas mesmo que seja feito desta forma, tem que ser feito quase ao nível de haver um controlador por cada equipamento. E depois vai quase dar ao mesmo. A única vantagem de estar a separar o control plane do equipamento, se eu tiver um controlador por cada equipamento, é que eu posso fazer o que eu quiser com o control plane de uma maneira muito mais simples do que ter que estar a substituir o equipamento ou pôr um firmware novo no equipamento para ter uma funcionalidade nova. Portanto, estes problemas como é que se resolvem? Eu posso ter
vários controladores SDN, cada um no seu domínio, por exemplo. Isto pode chegar ao nível, nós aqui já chegámos a fazer trabalhos de investigação, isto pode chegar quase ao nível em que eu tenho quase um controlador só a controlar um router. Mas em que depois tenho os controladores a falar uns com os outros, e a vantagem que eu tenho aqui é que eu posso aqui fazer o que eu quiser e posso alterar a funcionalidade e não estou agarrado ao control plane que existia aqui. Portanto, não preciso não preciso fazer routing como faz o OSPF, ou como faz o ISS, ou o IGFP. Posso fazer routing de uma maneira completamente diferente, se me der na cabeça, não tendo os problemas da escalabilidade, porque cada um está a controlar o seu e, portanto, se este for à vida, só perco com este, que era o que já acontecia também se aquele router fosse à vida. Ok? Portanto, eu posso ter... Isto também pode ser feito de duas maneiras. Eu posso ter um controlador que é distribuído, mas em termos lógicos, é centralizado. Isto pode acontecer. Eu podia ter estes dois a fazer exatamente a mesma coisa, e um ser um master e um slave, e depois eles falarem entre eles só para manterem o estado coerente nos dois, e isto era uma coisa que estava logicamente centralizada, mas depois era implementada de forma distribuída. Aí eu estou a endereçar mais especificamente a reliability, mas não estou a endereçar a escalabilidade, porque ambos têm que ter a informação sobre todos os switches. E depois tem esta outra hipótese, que é fazer logicamente distribuídos, em que então este só trata destes e só tem o estado destes, e este só se trata destes e só tem o estado destes, e depois eles só comunicam aquilo que precisarem de comunicar para, por exemplo, haver tráfego entre estas duas zonas. Mas este já não precisa de saber coisas que não impliquem, por exemplo, esta ligação aqui. Outro problema que isto tem, para além destas questões de escalabilidade e de reliability, é que quando estamos aqui a ter uma API muito em cima do OpenFlow, que estamos quase a programar diretamente em cima do OpenFlow, a este nível de abstração, isto não é simples. Okay? Nós vimos que até é simples no trabalho, estamos a fazer uma coisa, mas, por exemplo, quando vocês começam a meter, e o trabalho é uma coisa super simples, mas quando querem meter a história do TCP e tem o outro ao mesmo tempo, já começam a ter que pensar em prioridades e nas prioridades das regras, e se ele depois continua a fazer o switching para as que é para fazer switching, depois de eu acrescentar as coisas que é para tirar as estatísticas do TCP. Portanto, é difícil fazer tarefas independentes por causa das consistência das regras. Portanto, eu tenho alguma dificuldade em não instalar regras para fazer uma funcionalidade que depois estrague outra funcionalidade. Portanto, isto é um nível de abstração bastante baixo, ou seja, quem está a fazer os programas tem que perceber bastante bem como é que funciona a rede. Pronto. Isso pode ser um problema ou não. Ao início era um problema, agora já não é tanto. Porquê? Porque quem percebia bem de rede eram as pessoas de rede, e as pessoas de rede muitas vezes não sabiam muito bem programar. E agora, cada vez mais, isso já não acontece, e o perfil das pessoas que trabalham com redes, a maior parte delas também já tem alguma vontade com programação. Outro problema que acontece aqui, não só com o OpenFlow, mas qualquer coisa deste género, é condições de corrida. Portanto, aqui, se eu tiver uma rede grande, podem haver estados transitórios em que a rede não está a fazer exatamente aquilo que eu estou à espera, porque as regras não são todas instaladas em todo lado ao mesmo tempo. Okay? Portanto, isto são aqui os problemas de trabalhar aqui a este nível e as razões para que nós vamos ter outros flavors de SDN, nomeadamente aquele flavor de ser mais automatizar a configuração, mas manter ainda o control plane a funcionar no switch. Portanto, há cenários onde, devido a estas limitações, o que é que eu vou fazer? Eu vou manter o control plane a correr nos equipamentos. O que eu vou arranjar é uma Southbound API que me permite agora não dizer o que é que o control plane faz, mas configurar o control plane que está a correr no hardware de forma automática e ágil e rápida. Para tentar, pelo menos, livrar-me do problema da complexidade da configuração, automatizando-a, e dos erros,
e da flexibilidade da rede à criação de serviços ser mais rápida. Do que é que eu não me livro nesse flavor? Da ossificação, ou seja, se eu quiser mudar mesmo como é que um control plane funciona, tenho que mudar os equipamentos, de ter menos inovação, e por isso é que em alguns cenários o OpenFlow ganha tração, como por exemplo no data center ou no SD-WAN, porque aí é mesmo uma questão dos control planes tradicionais legacy não responderem bem àqueles cenários e, portanto, eu precisar aí mesmo de alterar mesmo o comportamento. Portanto, não é só uma questão de ser mais ágil e mais rápido a configurar as coisas, é mesmo uma questão de ter agilidade e capacidade de alterar o comportamento do control plane. Programar SDNs nesta visão mais pura, não é? Ou seja, não no SDN só de management ou de configuração. O que é que está aqui envolvido? Portanto, existem basicamente dois tipos de aplicação. Nós podemos ser reativos ou proativos. O nosso trabalho, por exemplo, é essencialmente reativo. A única coisa que nós fazemos proativamente, ou alguns fizeram, é instalar uma regra para o TCP. Aquela regra para o TCP vir sempre para o controlador, que é para depois, quando instalam as outras, não deixarem de receber pacotes TCP. Tudo o resto está a ser feito de forma reativa. Isto quer dizer o quê? Quer dizer que a minha aplicação responde a coisas que acontecem no switch e depois é que vai instalar regras no switch. Portanto, eu estou a escutar coisas que acontecem no switch. Portanto, normalmente tenho uma coisa destas, um match else action controller. E depois recebo isto, uma mensagem do switch, pacotinho, o que for. Portanto, tenho aqui uma API listener. E quando recebo essa mensagem, vou processar essa mensagem, vou fazer alguma coisa, posso ter que fazer alguma coisa em relação a essa mensagem. No caso disto ser um packet-in, posso ter que fazer um packet-out para não perder aquele pacote. E depois, de acordo com esta informação que eu recebi do switch, é que eu vou então instalar, fazer uma resposta, vou ser reativo e vou instalar coisas. Isto vai depender também do que eu quero fazer. Há coisas que têm que ser mesmo reativas, porque eu quero que o comportamento da rede mude de acordo com aquilo que vai aparecendo. E quer ser informado disso pelos switches, porque também podia ser informado disto por uma terceira forma. Depois tenho o caso proativo. Okay? No caso proativo, o que é que acontece? Eu não recebo mensagens dos switches. Okay? Eu só enfio regras nos switches. Isto implica que eu tenho que ter outra maneira de saber os meus network events, ou então estou a fazer uma aplicação onde isso não é relevante, em que eu quero ter sempre o mesmo tipo de comportamento e, portanto, posso fazer isto ao início e instalo as regras ao início, quando os switches se ligam, por exemplo, e depois aquilo não muda. Ou então, se muda com coisas que eu sei, mas não através dos switches. Eu posso ter aqui um outro protocolo, por exemplo, que não é o OpenFlow. Existe, por exemplo, o NetFlow, que é um protocolo que dá informações sobre os portos, sobre as estatísticas dos portos. E há switches em hardware que têm OpenFlow e também suportam o NetFlow. E, portanto, eu poderia ter uma aplicação que aqui só instala regras e depois está a receber, tem uma ligação também por NetFlow ao switch e recebe estatísticas, por exemplo, e depois, de acordo com as estatísticas que recebe, irá fazer então regras diferentes e fazer o push dessas regras para os equipamentos. Portanto, aqui a grande diferença é se eu reajo a coisas que acontecem no switch e a mensagens que eu recebo do switch, ou, por outro lado, se eu sou proativo e instalo regras no switch sem ele me dizer nada, sem ser como resposta à informação que vem de lá. Pronto, aqui tem, estes slides eu vou passar rapidamente porque neste caso nós já vimos isto tudo, ok? Eu já falei nisto nas práticas, portanto isto está aqui nestes slides teóricos também, porque este ano aconteceu assim por causa daqueles dois feriados, às vezes nós falamos nisto antes na aula e depois não é preciso na aula prática voltar a mostrar. Portanto, agora vamos passar aqui rapidamente por isto. Portanto, isto é só isto é basicamente a estrutura do floodlight, não é? Que é o que nós usamos no trabalho. É parecido com aquela figura genérica que está lá atrás, não é? Que é tirada de um livro que vocês têm umas folhas lá no site, nos sumários, para lerem. Não é preciso o livro todo, basta aqueles capítulos que eu tenho lá. E, portanto, aqui
o que acontece é que vocês têm aqui uma série de módulos, ok? O Topology Manager, Device Manager, Link Discovery, o Web Interface que vocês depois acedem com o browser, uma série de coisas. E depois têm os serviços OpenFlow, ok? E este grande aqui pode ser visto como uma API, não é? Uma Java API para vocês mexerem no OpenFlow e, portanto, vocês podem depois criar aqui a vossa aplicação. Ele também já tem o Learning Switch, que é onde foi baseado o código esqueleto que vos é dado. Aliás, não sei se é no Learning Switch ou no Forwarding. Depois tem aqui um módulo, por exemplo, que é só para criar regras e por aí fora. Um que funciona só como um hub. E nós criámos aqui mais uma, estão a ver? Nós criámos aqui mais uma que depois usa esta Java API para usando estes serviços e conseguir controlar através do OpenFlow os switches. Poderiam criar aplicações aqui em cima, ok? Usando este tal Circuit Pusher. Ou também tem, o Floodlight também já tem um plugin para o OpenStack, para que o OpenStack possa usar o Floodlight para configurar routers na rede data, routers switches numa rede data center onde esteja a funcionar uma cloud suportada em OpenStack, em que o software que orquestra os servidores e essas coisas todas é o OpenStack. Pronto, isto é o que nós já tínhamos visto, por acaso eu nas práticas não entrei muito por aqui porque vocês não tinham que mexer. Mas há um fecheiro, ok, que é o fecheiro Properties, onde vocês podem definir quais é que são os módulos que estão a ser executados. Ok? Esta parte que está a branco é módulos que estão a ser executados e reparem que está aqui acrescentado o nosso, que por acaso já nem se chama assim no projeto. Portanto, sempre que eu crio um novo, tenho que vir aqui e acrescentar o que eu quero. E depois isto é coisas que eu posso configurar, são valores de variáveis que eu estou a configurar em alguns dos módulos. Ok? E depois ainda tem aqui, portanto, isto aqui depois ainda tem outro fecheiro onde só tem a parte dos módulos, onde também têm que adicionar os módulos que querem. Pronto, isto aqui não vale a pena vermos, é do trabalho, já toda a gente já vimos na teórica, está naquele vídeo também da teórica. Portanto, é como é que eu aqui no OpenFlow, é um exemplo de como é que num controlador, neste caso no Floodlight, vocês podem processar mensagens que receberam no controlador, como é que podem instalar regras, e depois tem aqui o exemplo da regra, como é que se cria o match, neste caso só com o source e o destination, como é que criam as ações, pronto, isto está tudo coisas que estavam lá no trabalho. Outro exemplo de um protocolo desta versão pura e dura de SDN, ou seja, zero control plane nos switches, só data plane, é o P4, ok? Este P4 tem a ideia a ideia é o data plane até ser programável, ou seja, no OpenFlow ele também já é programável, mas é de uma maneira muito rígida, ou seja, eu tenho que ter aquelas regras com aquela estrutura. Eu tenho que ter matches, tenho as tabelas, tenho aquelas instructions, aquelas actions e aquilo é feito naquela ordem, daquela forma. O P4 tem uma ideia mais radical, que é eu programar a maneira como as próprias regras funcionam, ou seja, as regras não terem obrigatoriamente que seguir esta estrutura que seguem no OpenFlow. Se quiserem imaginar, o OpenFlow pode ser implementado com o P4. Ok? Portanto, é um nível um bocadinho mais baixo, mas que ainda torna isto tudo mais flexível. Qual é que é aqui a grande ideia? Portanto, eu tenho aqui um programa que vai definir como é que aqui as regras vão funcionar. Ok? Daí eu estar a dizer, o OpenFlow, por exemplo, pode ser implementado em P4. Se eu tiver um switch que é programável com P4, eu posso transformá-lo num switch OpenFlow. E para isso faço um programa P4. Ok? Isto tem uma configuração de um parser e das tabelas. E depois tenho então depois de fazer isto, ou seja, um P4 tem duas coisas. Tem a definição, que já vamos ver, de como é que funcionam as regras no switch,
como é que eu saco cabeçalhos, que é o que este parser faz, como é que eu pego no pacote e o desmonto, e depois o que é que cada tabela faz ao pacote, e depois como é que o pacote é voltado a ser remontado, para ser enviado para fora. E depois tem a outra parte, que é o que nós fazemos, só, que no caso do OpenFlow, nós só mexemos depois nesta parte, porque esta parte é fixa. Não é? Portanto, como é que o pacote é desmontado, como é que é processado nas tabelas e como é que é remontado, isso é fixo. Okay? O que nós fazemos aqui é definir as regras depois. No P4 temos as duas coisas. Nós podemos mexer nisto e depois usar aquilo que nós fizemos para depois então dizer que regras é que queremos instalar. Ok? Pronto. Portanto, o P4 vai dizer mesmo ao switch como é que vai fazer e não só dizer regras. É, portanto, como é que ele vai mesmo processar os pacotes a um nível mais baixo. Como é que ele vai mesmo olhar, desmontar o pacote, olhar para os headers, essas coisas todas. Isto vem de onde? Portanto, existem uma data de equipamentos. Estão aqui vários exemplos. Ok, já vamos ver aqui este PISA é um acrónimo de Programmable Protocol Independent Switch Architecture. É o que este PISA quer dizer. Ok? Isto aqui quer dizer Protocol Independent Switch Architecture. Que tem o quê? Tem ASICs que fazem match action, mesmo a filosofia do OpenFlow, só que a maneira como o match e a action é feita é flexível. Ok? Ou seja, ou pode ser programada. E estes ASICs existem de vários fabricantes. Existem da Intel, o Intel FlexPipe, a Cisco também tem, o Cisco Doppler, a Xpliant tem este Cavium, há uma série deles. Ok? E depois existem ainda estes NPUs, que são chips em que têm processing units de networking. Portanto, não é bem um ASIC, mas também não é um CPU geral, um computador, não é? Depois temos aqui em CPU, ou seja, o OpenVSwitch também pode aceitar P4 e pode ser programada esta ou nós usamos OpenFlow, que é o que temos estado a fazer no OpenVSwitch, e então ele faz o match e as actions de acordo com o que o OpenFlow define, mas eu também posso usar P4 para dizer ao OpenVSwitch como é que ele vai descascar o pacote, olhar para os headers, e como é que volta a remontar o pacote. Portanto, aqui estamos ao ponto de quase poder dizer ao switch que pega numa frame Ethernet e depois baralha aquilo tudo e depois quando sai já não é uma frame Ethernet, já é uma coisa em que os cabeçalhos estão todos fora de sítio. Eu poderia fazer isso com o P4, não tem grande interesse, a não ser que aquilo só fale com switches que depois conheçam esse formato. Ou seja, se eu tivesse depois que interligar isto com alguém que tivesse a falar a internet, obviamente ia dar a geneira, mas é só para terem uma ideia da potencialidade disto. Também há coisas destas baseadas em FPGAs, ok? Da Z-Links e por aí fora. Portanto, todos estes devices permitem que nós lhe digamos como é que eles processam pacotes. Mas aqui é um nível mais baixo do que nós fazemos com o OpenFlow. Com o OpenFlow nós não dizemos como é que ele processa os pacotes. Nós dizemos se os pacotes baterem certo com isto, faz isto. Mas não dizemos como é que ele verifica se os pacotes batem certo com isto. Portanto, nós não dizemos a um switch OpenFlow como é que ele faz o matching dos cabeçalhos. Isto aqui vai mesmo dizer a esse nível, ok? Tem aqui um exemplo de um switch simples, simples. Portanto, o que é que acontece aqui? Por exemplo, o OpenFlow assume um parser fixo. O parser é o primeiro passo, quando o pacote chega. Cada vez que eu quero ter, por exemplo, um cabeçalho novo no OpenFlow, preciso ter uma versão nova do OpenFlow. Isto foi assim, portanto, por exemplo, o OpenFlow 1.3 exportava X cabeçalhos, depois de repente apareceu um protocolo qualquer que tem um cabeçalho diferente, já não dava, ok? Portanto, já não podia fazer uma regra em que eu fazia um match com aquele cabeçalho. Porquê? Porque o parser que lá está não sabe identificar aquele cabeçalho. Portanto, porque descasca o pacote sempre da mesma maneira e vai à procura e não consegue ir à procura daquele novo cabeçalho. Ok? Portanto, no caso do P4, isto não é fixo. Eu é que vou dizer como é que este parser faz. Portanto, em rigor, isto até poderia usar um pacote que não existe, com cabeçalhos que não existem. Porque eu vou lá e digo qual é que é o formato.
Enquanto no OpenFlow não há esta possibilidade. O OpenFlow sabe fazer matching em pacotes IPv4, em pacotes Ethernet, por aí fora, né? Em pacotes ARP, que são os que têm aquelas estruturas definidas. No PP4 eu podia agora inventar um protocolo novo, até de Layer 2, que não tem a estrutura, até podia não ter a estrutura da frame Ethernet, não é? E conseguia depois configurar este parser para conseguir sacar os cabeçalhos desse novo protocolo, sem mexer mais nada no switch, portanto, usando só o software do P4 para fazer isso, para ir definir isso. Portanto, tenho então um parser programável, depois tenho uma série de regras, match action, ok? Aqui também há uma diferença, o OpenFlow assume que o match actions é em série, ou seja, as várias tabelas são em série, eu faço uma tabela, a seguir faço outra. No P4 eu também tenho também tenho várias tabelas, que aqui não se chamam bem tabelas, mas tenho vários pipelines, mas aqui eu posso processar o pacote em mais do que um pipeline em paralelo. Portanto, era como se no OpenFlow eu pudesse fazer o matching de um pacote ao mesmo tempo em duas tabelas, que não é possível. Aqui também é possível. Depois tenho o egress pipeline, que pode fazer modificações, e que depois tem um deparser que volta a pôr o pacote, a fazer o serialize do pacote para ele ser enviado. Portanto, é por isso que isto até pode ser feito em paralelo, porque este parser divide o pacote em bocados. E depois eu posso processar até bocados diferentes de cada pacote em pipelines diferentes, em match actions diferentes. E depois volto a juntar o pacote todo no fim e enviar. Então temos aqui o P4. Temos então o Programmable Parser. Ok? O Programmable Parser vai determinar que pacote, que cabeçalhos de pacotes vão ser reconhecidos pelo programa depois do data plane, portanto, depois pelo Programmable Match Action Pipeline. É modelado como uma máquina de estados simples. Portanto, o que vai acontecendo é que eu faço o meu programa, isto é feito numa linguagem que é parecida com o C. O P4 é muito parecido com o C simples. E, portanto, eu defino ali uma struct, portanto, nem sequer é por objetos. Defino uma struct e depois tenho uma máquina de estados e eu sei que quando aparece o pacote X, o cabeçalho X, depois a seguir pode aparecer o Y, estão a perceber? É assim que eu vou definindo isto, como uma máquina de estados. Portanto, aqui eu vou dizendo que estou aqui e apanhei e tirei este bocadinho do pacote, agora a seguir posso ir para aqui ou para aqui. Estão a ver? E depois, se for para aqui, então se for para aqui, ou fico no mesmo, ou posso ir para aqui. E é assim que eu vou definindo como é que o pacote é descascado. Portanto, se eu começo no cabeçalho X, a seguir posso ter um cabeçalho deste tipo ou deste tipo. Se for deste tipo, a seguir pode vir outro que também é deste tipo, ou pode vir um que é deste tipo. Estão a ver? E isto é assim que isto é definido. Uma espécie de uma máquina de estado. Por exemplo, os primeiros 14 bytes, eu posso dizer, os primeiros 14 bytes são o header da Ethernet. Ok? Isto é o primeiro estado. Saca os primeiros 14 bytes, que é o header da Ethernet. E depois avanço para um de N estados, porque o que é que vem a seguir? É o EtherType. Ok? Então, se o EtherType for A, eu posso depois ter a seguir uma VLAN tag. Se for B, posso ter a seguir um cabeçalho IPv4. Ok? Se for ARP, tenho a seguir um cabeçalho ARP. Estão a ver? Então, depois isto abre para vários estados possíveis e depois ele segue daí. Se o EtherType for tal, então é um ARP. Se for um ARP, então eu sei que depois a seguir pode ver isto, ou pode ver isto, ou pode ver aquilo. E aqui estou a dar um exemplo com protocolos que existem. Se for um que eu quero inventar, eu depois tenho que definir isto. Que é, quando aparece X, a seguir pode aparecer o cabeçalho Y ou o cabeçalho Z. Pronto. Depois deste parser, que está programado desta forma, como uma máquina de estados, com as várias possibilidades de acordo com os protocolos e do que é que pode vir a seguir em cada cabeçalho, eu vou ficar com os vários cabeçalhos separados, ok? E vou ficar com o payload do pacote à parte. E agora tenho depois este Match Action Pipeline que só trabalha nos cabeçalhos, não é? Estes protocolos isto só trabalha nos cabeçalhos. O payload depois entra e sai direitinho, não é? E agora no Programmable Match Action Pipeline são vários estágios onde eu vou fazendo coisas com os cabeçalhos que eu separei aqui.
Ok? O que eu posso fazer aqui é fazer um matching de algum tipo de dados contra uma tabela e depois executar uma ação. Pronto, é muito. Isto é basicamente o que se nós pensarmos, é o que os equipamentos de networking fazem, não é? Por exemplo, um Layer 2 switch vai olhar para o Destination MAC, que foi tirado aqui do parser, está lá no cabeçalho à parte, e eventualmente na VLAN, e depois vai fazer um matching aqui para saber o que é que faz, né? que normalmente é enviar para um determinado egress port. Ok? Mesma coisa para o routing, ele também vai ver, nesse caso, o Destination IP, depois esse Destination IP, aqui neste caso há dois passos, porque o Destination IP está associado a um next hop e esse next hop depois tem um next hop ID que eu depois tenho que ir ver qual é que é o interface que corresponde a esse next hop ID. Vocês têm o exemplo do BGP, onde o next hop até normalmente é uma rede que nem está diretamente ligada. Depois tem este passo intermédio que é o next hop é tal, eu tenho que ir ver esse next hop tal em que porta é que está. E depois produzir ações como enviar para o porto, mudar o MAC address, decrementar o TTL. Tudo pode ser expresso, tudo o que há nas redes tradicionais pode ser expresso desta forma, e isto aqui abre a possibilidade de eu fazer de outras formas diferentes. Portanto, isto é basicamente um if, não é? Ou um switch statement, e é assim que no P4 isto vai ser programado, com ifs ou com switches, com cases, baseando-se nestes cabeçalhos e dizendo o que é que acontece para cada valor de cada cabeçalho. Depois, no fim do pipeline, tenho aqui um deep parser, okay, que vai fazer o reverso do parsing e que depois o programador aqui vai declarar como é que o pacote vai aparecer no wire. A maior parte das vezes eu quero que o pacote apareça aqui como entrou, não é? E, portanto, vou pôr isto realmente a fazer o inverso do que este fez. Mas posso não fazer. Portanto, aqui também sou eu que digo, o programador, aqui também sou eu que digo, o programador, qual é que é, como é que cabeçalhos é que me interessam e qual é que é a ordem em que eles estão no pacote, e depois aqui no fim, o programador também vai dizer como é que o pacote vai estar no fim. Ok? Portanto, aqui outra vez em resumo, o que é que eu tenho? O pacote é dividido em headers individuais, que é o parse representation. Depois, estes headers e outros resultados intermédios do parsing podem ser usados nesta zona do meio para fazer matching e ações. Posso acrescentar ou modificar headers e depois, no fim, junto o pacote todo e volto a pô-lo. Ok? Que são aqui, pondo aqui os quadradinhos, estão a ver? Portanto, isto aqui divido, depois aqui isto vai sendo manipulado, estão a ver? E vai mudando de valores de acordo com os match actions, e depois aqui volta a juntar o pacote todo e o pacote sai. Tem aqui um exemplo só muito simples, só para terem uma ideia de como é que isto funciona. Estão a ver? Isto é muito parecido com C. Portanto, tem aqui duas estruturas que estão a ser definidas, este metadata e os headers. Depois tem que definir o quê? Uma função que é o parser. Depois tem o pipeline, ok? Que é este ingresso e este egress. Neste caso só há duas funções. E depois tem o deparser, portanto, dividir o pacote. O que é que eu faço com as várias coisas do pacote? Voltar a montar o pacote e sair. É isto que é o main, estão a ver? O main é basicamente chamar o parser, chamar os vários pipelines de processamento e depois chamar o deparser. O parser é muito simples aqui, que é ele está isto está só a dizer ao switch que para fazer um crosswire, ou seja, tudo o que entra na porta 1 sai na porta 2. Portanto, neste caso, o que acontece? Como é tudo o que entra no 1 sai no 2, o parser nem sequer está a fazer nada, ou seja, não vai tirar nenhum cabeçalho. Ok? Portanto, ele vai simplesmente aceitar o pacote, está aqui, accept, transition accept, senão estaria aqui
toda a máquina de status programada a dizer, em vez de ser transaction accept, a dizer que tinha que tirar o cabeçalho A, o cabeçalho B, etc. Neste caso, aceita o pacote, não tira cabeçalho nenhum. Depois tem este Verify Checksum, que é só verificar se o pacote tem o checksum, que também não precisa de fazer nada de especial, porque tem este apply vazio. Depois, entra então nos blocos de Match Action. Ok? E então, o primeiro, que é este MyIngress, neste caso só há dois, é o MyIngress e o MyEgress, que é só tem um de entrada e um de saída. Portanto, o que ele vai receber são os headers, que neste caso não tem nada porque eu não tirei headers nenhuns. Tem este metadata que tem informação sobre o pacote. Ok? Então aqui basicamente este standard metadata. Aqui é a partir deste standard metadata que eu vou saber qual é que foi o porto de entrada. E se o porto de entrada do pacote foi o 1, então eu vou pôr no egress o porto 2. Aqui é onde eu digo qual é que é o porto onde isto sai. Ok? E eu faço ao contrário. Se entrou no 2, vai para o 1. E tenho o cross switch feito. O egress não faz nada, é só fazer apply porque eu não quero mudar mais nada. Ok? Como eu não desmontei o pacote, simplesmente fiz o accept, não o desmontei, o depasser não precisa de fazer nada também. E depois é só chamar isto tudo de seguida. E, portanto, isto é uma espécie de um Hello World só para verem que existem estes três componentes. Obviamente que isto vai ser mais complicado normalmente, porque eu vou ter aqui não só o accept, mas toda a programação de como é que eu saco os pacotes. Depois, aqui isto também vai ser mais complicado do que simplesmente dizer que o que vem do pode ser mais complicado do que simplesmente dizer que o que vem do 1 vai para o 2. Estes podem fazer outras aplicações a partir dos resultados destes. E no fim o depasser vai ter que fazer o inverso do parser ou dizer como é que o pacote fica montado, que pode ser de outra forma. Esta parte há de ser sempre igual, que é sempre chamar as coisas depois em sequência. Portanto, neste exemplo, a conexão entre o porto 1 e 2 fica hard-coded, ou seja, o switch nunca mais vai fazer mais nada, enquanto não for programado com outra coisa de P4. Ou seja, eu nem sequer tenho hipótese aqui de instalar depois regras. Estão a perceber? Se eu quiser instalar regras, teria que fazer aqui uma coisa muito mais complicada. Teria que dizer que o pacote tem que ser desmontado e que depois aqui teria que dizer como é que eu faço as regras a partir dos cabeçalhos dos pacotes. Portanto, a partir este exemplo que está aqui, a partir do momento em que o P4 era compilado, o ASIC lá, o que está a fazer é sempre a pôr tudo o que vai do 1 para o 2, nem sequer olha para nada. Pronto, isto era o P4, nós não mexemos com ele, é uma coisa nova que está a aparecer aqui. O que é importante reter é este funcionamento e como é que isto funciona. Portanto, parsable, este Match Action Pipeline e depois o deparser. E estas diferenças para os outros protocolos de southbound puros e duros, nomeadamente o OpenFlow, que será o mais puro e duro a seguir a este, em que vocês percebam aqui esta relação, que basicamente o OpenFlow podia ser implementado em P4. Portanto, eu dizia aqui quais eram os cabeçalhos que eu podia tirar para suportar todos os cabeçalhos que existem no OpenFlow, e depois programava isto aqui para dizer que isto era feito de acordo com qualquer coisa que era enviada de cima, para dizer o que é que acontece com cada um dos pacotes de acordo com os cabeçalhos. Já tivemos aqui um bocadinho esta discussão. Os flavors da SDN. Portanto, até agora, o que é que está aqui na sequência que nós vimos? OpenFlow e P4. Isto é puro e duro. Ou seja, estamos aqui neste espectro da coisa. Portanto, disruptor, more revolutionary, more risk, e também mais daqueles problemas de escalabilidade que vimos também, não é? De escalabilidade por causa de estar a falar com o controlador, estar a tratar de muita coisa. Se bem com o P4, eu posso dizer ao switch para fazer, como por exemplo o ARP, fazer o que o switch normal faz lá e depois só programar coisas mais para cima. Portanto, com o P4 também consigo fazer quase a mesma coisa que um switch OpenFlow híbrido faz. Que também me dá, para mim, também tem control plane que está a correr lá em baixo e tem control plane que está a ser programado cá de cima. Mas se eu não tiver control plane nenhum, estou aqui neste espectro
destas coisas mais disruptivas e que permitem fazer mais coisas diferentes, mas que por outro lado também têm mais problemas de escalabilidade e de reliability. E depois temos aqui o Traditional Network Management, podia ser quase o CLI, e depois temos aqui umas coisas que é começar a pôr software nisto. Okay? E temos aqui o NetConf, que na aula passada, no SD1 da Cisco é usado, por exemplo. Lembram-se que eu perguntei ao senhor um exemplo daqueles perfis, como é que eram enviados aqueles perfis de configuração que ele mostrou na demo, e aquilo é enviado por NetConf. Embora, pelo que eu percebi, aquilo também possa suportar OpenFlow e outras coisas, tudo vai depender dos equipamentos que estão nas edges da One. Ok? Portanto, isto era, até agora temos estado a falar de hardware genérico, a única coisa que tem é as forwarding tables. No entanto, existe este flavor que é as APIs Based SDNs, que são muito usadas, porque isto aqui não se está a conseguir fugir, porque isto tem uma killer application que é reduzir muito os custos de operação das coisas, porque permite automatizar uma série de coisas. Temos aqui um exemplo em que estamos a usar protocolos que até já existiam, como Southbound APIs. Alguns nós não falámos aqui, o único que falámos aqui foi do BGP, mas este BGP LS é um protocolozinho que já existe, que não foi feito para o SDN, em que basicamente usa o BGP para anunciar não rotas IPv4, mas Link State Database de um sítio. Só que vai num anúncio BGP. Okay? Já viram que o BGP teve muitas exceções deste género. Nós falámos de algumas nas aulas do Service Providers para o MPLS, não é? Em que também, em vez de um IPv4, o que aquilo está a anunciar é os clientes que estão do outro lado, não é? Que estão nas outras pontas. Aqui este BGP-LS faz exatamente a mesma coisa, é usar BGP para anunciar não uma rede, mas uma Link State Database. Ok? Portanto, isto serve para, por exemplo, passar a informação sobre esta topologia que está dentro desta nuvem a um controlador. Estão a ver? Portanto, a única coisa que isto está a mandar é a Link State Topology para aqui, através de BGP. Depois, isto é o BGP tradicional, que nós estamos a falar, que neste caso, o que ele vai fazer com o BGP, já vamos ver, vai emular um BGP Node e vai mesmo estar só ou a enviar rotas, para pôr isto a fazer o que ele quer, ou também a receber rotas, mas aqui as rotas só BGP. Este PCE é uma coisa que nós não falámos, porque tem mais a ver com o MPLS, que é o Path Computation Element, que é um protocolo que já existia, também para aí 2007 ou 2008, que é um protocolo que permite instalar LSPs nos switches sem usar aqueles protocolos de sinalização, ou seja, sem usar o RSVPTE, ou seja, sem usar o LDP. O PCE é de Path Computation Element. O que acontece é que este protocolo a ideia deste protocolo é eu consigo obter o link state daquilo de alguma forma, calculo os caminhos que eu quero e depois uso o PCE para ir instalar os levels, para fazer os caminhos da maneira que eu quero. Ok? Portanto, aqui, por exemplo, tem um exemplo em que isto é o Open Daylight, por exemplo, suporta isto. Este ODL que está aqui é do Open Daylight, que é um daqueles controladores que eu falei. Que, por exemplo, usa estes três protocolos como Southbound API. Ok? Isto depois, o que é que acontece? A que nível é que eu vou... porque o que acontece aqui é que eu posso instalar rotas com aquele PCE de acordo com a informação que obtive com o BGP-LS, ok? E também posso fazer dentro das nuvens com o PCE, ok? E entre as nuvens posso fazer com o BGP, ok? Usando este BGP para fazer caminhos aqui entre as nuvens, portanto, enviando informações aqui, rotas para estas nuvens. Obtendo informação que até interna e externa, obtendo informação externa sobre a topologia de nuvens com o BGP e posso obter dentro das nuvens com este BGP-LS. E, portanto, eu posso ter aqui não só a informação do que está dentro desta nuvem, como qual é que é a topologia em termos de nuvens. Portanto, neste caso, ele até só sabe
interiormente só sabe deste. Daqui só sabe que existem estas nuvens, porque por BGP só sabe que existe isto. Porquê? Porque estes anunciam as redes daqui. Portanto, a única coisa que ele sabe é que existem redes aqui, existe este AS e este AS e que isto está ligado desta forma, em termos de entre AS. E depois posso aqui pôr rotas entre AS com o BGP e dentro do AS com o tal PCE com MPLS. Aqui, quando eu estou a usar protocolos de legacy, também tenho vários tipos de controle onde eu estou a mexer. Ok? Portanto, por exemplo, aqui, eu posso mexer aqui, ou na configuração, só. Temos mais uma vez o exemplo do netconf. Ou se o netconf e o restconf são a mesma coisa. Já vamos ver. Em que aqui o que é que eu estou a fazer? O que é que o SDN Controller está a mexer? Só na configuração. Portanto, aqui dentro é de acordo com o que nós vimos na primeira parte da cadeira. Portanto, eu tenho que saber que configuração é que eu quero e a única coisa que o configurador está a fazer é fazer de forma automática a configuração dos equipamentos. Depois posso usar, para além de mexer na configuração, posso tentar alterar o quê? No control plane que está a correr dentro do equipamento. Tabela de encaminhamento, estão a ver? A Routing Information Base e a Forwarding Information Base. Portanto, são estas três coisas que eu com protocolos legacy posso fazer em termos de SDN. Ou só mexer na configuração e depois, com a nova configuração, isto vai ser atualizado de acordo com o que os protocolos fazem, da maneira que eu o configurei. Ou eu posso também tentar ir mesmo pôr uma rota na tabela, ok? De forwarding mesmo, ou então na routing, que é antes da forwarding. Portanto, no caso do BGP ali no slide anterior, o que eu estou a tentar fazer é mesmo mexer na RIP. Ok? E no caso do PCE, estou mesmo a tentar mexer já na Forwarding Information Base. Diretamente. Se eu tiver a usar, por exemplo, o netconf, não faço nada disto. Isto vai ser uma consequência da configuração que eu fizer. Não é? Portanto, aqui estão basicamente a automatizar só Network Management. Aqui já posso pôr outro tipo de funcionalidade. Porquê? Porque eu vou diretamente a estas duas tabelas e, portanto, vou passar por cima do que é que os protocolos lá puseram. Este netconf, e até vos posso dizer, porque ainda agora fiz uma tese, que até este SNMP ainda é usado no contexto SDN. Portanto, este SNMP é muito antigo, que é o Simple Network Management Protocol. O NestConf é uma versão mais recente, mas ainda há coisas aí a funcionar em que até está a ser usado o SNMP. Nesta perspectiva, portanto, aí é SDN deste tipo, ou seja, é SDN só de management. O que eu estou a fazer é tenho um software, um orquestrador ou qualquer coisa, que basicamente o que está lá a fazer é configurar o router, mas nada. Sem eu ir lá por CLI. Agora, pode configurar o router quando eu quiser. Porquê? Porque no limite eu posso não querer usar o SPF ou o BGP ou nada disso e ir lá instalar rotas estáticas. Estão a perceber? Quando eu tenho este link, eu posso pôr o controlador a fazer as contas dos caminhos e, em vez de estar lá, de pôr os switches configurados para usar EGRP ou SPF, e eles não estão a trocar nada. Portanto, não estão a usar protocolos de encaminhamento. Porquê? Porque o controlador é que sabe que rotas é que tem que pôr e depois vai lá através do RESTconf ou do SNMP e cria rotas estáticas. Ok? Portanto, o netconf permite o quê? Invocar uma operação no device, fazer configuração e também receber eventos, que é importante. Imaginem que estão a fazer isto assim de routing, assim com rotas estáticas. Depois precisam de saber como o porto foi abaixo para poderem recalcular uma rota e instalar uma rota nova. Este netconf envia a configuração usando XML. Ok? E o netconf. Depois existe o restconf, em que. E vai por SSH. Portanto, isto é definido em XML e depois vai por SSH. No caso da REST API, usa-se HTTP. Uma REST API é sempre HTTP. E aqui a configuração já pode ir ou em XML ou em JSON. Que, como quem fez RIT 2 sabe, é mais legível e mais fácil de rapidamente escrever. Okay? Portanto, aqui a Cisco, por exemplo, suporta isto tudo, os equipamentos da Cisco. Lá no CML até existem laboratórios com exemplos disto, em que se cria a configuração num JSON e depois se envia com um pedido HTTP para o equipamento. Pronto.
Nesta versão que estávamos a ver, portanto, já vimos o que é, estamos a passar pelos protocolos todos. Portanto, netconf, ao nível só do management da coisa. Se eu quiser mexer na RIB ou na FIB, posso usar o BGP, ok? No BGP, neste caso, o que é que nós temos aqui? O BGP pode servir para receber aqui rotas, e ao receber aqui rotas vai saber estas coisas. Porquê? Se este aqui o que é que me vai dizer? Vai-me dizer que tem estas redes com este AS path, e vai-me dizer que tem estas redes com este AS path. Portanto, este sabe que existem aqui as redes X e que têm estes dois AS no caminho. E, portanto, sabe que existe esta ligação. E ao receber a rota, também sabe que existem estas redes aqui que têm estes dois no caminho. Ok? E, portanto, vai ficar a saber esta topologia ao nível das nuvens, não é? Ao nível dos AS. E depois eu posso também usar este BGP para eu próprio anunciar rotas para as tentar meter aqui. Okay? Para fazer injeção de rotas na topologia. No caso do LS, que eu tinha dito, o LS o que vai anunciar é a topologia interna de um AS. Okay? E depois o tal PCE serve para criar LSPs com uma vantagem em relação aos métodos tradicionais, portanto o LDP e o RSCPTE, é que este PCE permite criar túneis MPLS entre AS diferentes. Okay? Mais uma vez, isto é de Pet Computation Element. Pronto, e isto é o flavor das APIs, ok? Que nós vimos também na aula passada no SD-WAN, que é perfeitamente possível ter o SD-WAN usando isto, e não é necessário ter uma coisa purista como switches controlados por OpenFlow, etc. Porque na prática o que eu quero é configurar aqueles elementos para usarem o túnel A ou o túnel B, não é? O túnel IPsec para passar na internet, ou então para usarem o caminho tal que vai para a list line MPLS que eu contratei e por aí fora. Portanto, não tem que necessariamente ser OpenFlow, pode perfeitamente ser este flavor com APIs e com protocolos legacy. A Cisco começou, por exemplo, por fazer, e vamos, se calhar, depois ficamos aqui, depois temos aqui os overlays, começamos aqui a aula. Exato. Se bem que a única coisa que faltava aqui era as overlays e depois tínhamos só a parte do NFV. Portanto, aqui, o que é que acontece aqui no overlay? Portanto, isto é um extremo, que é usar APIs que já existiam. Estas APIs que já existiam, eu estava a dizer que a Cisco, por exemplo, ao início até deu umas APIs proprietárias, que era o Cisco OnePK, mas agora deixou cair um bocado disso em função de simplesmente ter aquele REST-conf. Porque uma API só para configurar, existe o REST-conf. Para que é que eu vou estar a fazer uma proprietária, não é? Outra hipótese de fazer, aqui neste caso, fazer SDN puro e duro, ou seja, com OpenFlow ou P4, e fugir um bocado à questão da escalabilidade e do reliability, é fazer o que se chama o SDN através do overlay. E isto é muito usado, por exemplo, nos data centers. Qual é que é a ideia aqui? A ideia aqui é que eu vou controlar só a parte da rede que é virtual e que é em software. Só essa parte é que eu vou controlar com OpenFlow ou com uma coisa desse género. E, portanto, só aqui nos hypervisors, portanto, isto é um hypervisor, tem várias máquinas virtuais ou containers. Este hypervisor acaba por ter aqui o quê? É um switch em software. Muitas vezes é o OpenVSwitch até. Ok? E, portanto, o que é que vai acontecer aqui? Aqui eu vou ter uma rede física que é normal, ou seja, nem precisa de ser SDN. Pode ser SDN. Desculpa. Pode ser SDN ao nível do management, como estávamos a ver. Ou seja, pode ser aqui, pode ter um controlador, eu posso ter aqui um controlador, eu posso ter aqui um controller, eu posso ter aqui um controller que está a configurar isto por RESTconf, por exemplo, não é? É fazer a configuração por RESTconf, mas que não está a fazer grande coisa. Aqui só estou a tirar partido disto para automatizar a configuração. Não é?
Mas depois isto está a funcionar como uma rede como as que nós estudámos na primeira parte da cadeira. Portanto, uma rede com control plane nos devices, a usar protocolos de encaminhamento, a fazer MAC learning, essas coisas todas. E depois tenho os network devices que ligam aos physical servers, ok? E mais uma vez, daqui para baixo, tudo igual, tudo tradicional. O que é que eu vou controlar com o SDN para fazer coisas diferentes? Este switch que está aqui, que é em software. Ok? E então qual é que é a ideia? A ideia é, eu vou fazer túneis entre estes switches em software, entre estes V-switches. Eu vou fazer túneis, e vamos só acabar aqui estes 3 acetatos, está bem? Depois já fechamos a aula. Também começámos um bocadinho mais tarde. Temos aqui estes V-switches que o que é que eles vão fazer? Vão fazer túneis. Eu vou fazer túneis entre estes V-switches. Estão a ver? Eu vou ter túneis entre estes V-switches que atravessam a rede física. Ok? Que é o que eu tenho aqui. Portanto, vocês vão ter aqui o pacote e vão ter este pacote todo dentro de um tunnel. E estes túneis são controlados a partir daqui. Portanto, o que acontece? Este switch onde este physical server está ligado, a única coisa que vê é o cabeçalho de fora. Aliás, a única coisa que vê é o cabeçalho normal. Ok? Não sabe que existe ali um túnel sequer. Portanto, vai fazer a vidinha dele normal. Muitas vezes, o quê? Layer 3, porque Layer 3 é melhor do que Layer 2, porque não tem spanning tree, tem load balancing, vários caminhos com o mesmo custo podem ser usados ao mesmo tempo, e, portanto, vou fugir dessas coisas todas. Mas, por outro lado, como isto é um túnel, posso ter, controlando aqui desta parte para cima em SDN, posso ter aqui esta máquina virtual, quando saltar daqui para aqui, pode ficar na mesma subnet. Porque isso tem a ver com o cabeçalho de dentro. E o cabeçalho de dentro, só estes é que sabem. Ok? E isto é, eu diria que a solução mais prevalente em data centers. Depois existem os Facebooks desta vida e por aí fora. O Facebook, por acaso, não faz, mas a Google não faz isto assim, porque não compra nenhuma solução, tem uma solução in-house e faz aquilo com SDN puro e duro. Mesmo na parte da rede. Ok? Mas, por exemplo, o Facebook já não faz bem assim, já faz um SDN, mas usa o BGP e aquele PCE, que nós vimos há bocado, para controlar os links lá de dentro. Mas depois tudo o que é outros clouds de empresas, etc., a VMware, porque é o grande fornecedor dominante de mercado, a solução deles é baseada nisto. Okay? Portanto, eles têm aqui os hypervisors. O que é que a pessoa precisa ter? Uma rede normal, Layer 3, e depois a magia do que é preciso para o data center é feito tudo daqui para cima. Okay? E com o controlador. Ok? Portanto, temos os virtual switches que estão dentro dos hypervisors. Depois, estes V-switches estão ligados com túneis. O controlador tem que saber o quê? Os MAC addresses das máquinas virtuais ou dos containers, ok? E os seus mapeamentos para os túneis. E isto permite que as máquinas migrem de servidor para servidor. Porquê? Porque o controlador vai saber que ela saiu dali para ali, então agora vai saber que para aquilo ficar na mesma rede, ou seja, continuar a ter o mesmo IP, o mesmo MAC address e não sei o quê, sabe que agora tem que passar a ligar aquilo com outro túnel e não com o túnel que aquilo tinha anteriormente. Okay? Normalmente o controlador usa, no caso da Nicira, usa o OpenFlow, da Nicira, da VMware. Tu disse Nicira porque a Nicira foi comprada pela VMware para depois fazerem isto. Aí depois o controlador usa o OpenFlow para configurar os Open vSwitches ou os vSwitches, no caso no caso do VMware também são, porque o Open vSwitch é feito pela Nicira, que foi comprado pela VMware. Para criar então estas overlay networks. Ok? No caso da Nicira, o protocolo de encaminhamento da VMware é este STT. A Cisco tem uma solução deste tipo e usa uma coisa que se chama, para os túneis, que se chama VXLAN, que é um protocolo que foi desenvolvido pela Cisco. A Microsoft também tem uma coisa destas, porque a Microsoft também usa isto no Azure e também tem uma solução de overlay networking. A Microsoft, como não é uma empresa, a VMware também não é, mas, portanto, esta é uma solução mais ligada mesmo às redes. Estes, como não são, usaram coisas que já existiam, simplesmente definiram em cima disto. Portanto, este aqui, a Nicira usa uma coisa que já existia no TCP, que é o stateless. Isto é stateless transport.
Há uma versão do TCP que permite usar o TCP como um túnel porque não usa, mas que não tem garantias, ou seja, é o TCP no sentido de fazer a ligação, mas depois não tem garantias, funciona como o UDP, ou seja, não garante a ordering nem nada disso. A Microsoft também baseia-se numa coisa que já existia há muitos anos, que é os túneis GRE, que já existiam há muito tempo, que é Generic Routing Encapsulation, que é um tipo de túneis que já existe no IP desde a definição do IP, e portanto eles usaram uma coisa que já existia. O caso da Cisco, como eles são um vendor, definiram toda uma coisa nova. Ok? Isto está aqui, não interessa muitos pormenores. O que eu quero que vocês vejam é que a filosofia é sempre parecida. Portanto, o que acontece é que eu tenho o pacote original, estão a ver? Tenho sempre o pacote original. É isto que é isto que está no outer payload, ok? E depois tem o header, seja de VXLAN, seja de GRE, seja de STT, ok? Isto é o identificador do túnel e, portanto, o OpenFlow vai trabalhar com esta parte. Portanto, vai saber onde é que tem que meter, qual é que é o header destes que tem que meter para aquele pacote, olhando para o destination, ok? Porquê? Porque ele sabe todos os maxes onde é que estão, em que pontas é que estão, e portanto sabe depois quais é que são os túneis onde aquilo tem que estar. E portanto sabe que para este destination tem que pôr no túnel X, porque antes soube que este source MAC mexeu de um sítio para o outro, e portanto sabe que agora quando ele for o destination, é na ponta daquele túnel que aquilo está. Ok? Depois o que varia aqui é o formato disto, né? É o formato também isto é sempre igual, obviamente o pacote original é sempre igual. Depois tem sempre um identificador que varia o número de bits, e depois aqui é que as tecnologias variam naquilo que usam. Okay? O que é importante aqui? O que é que a rede física olha? A rede física só vai olhar para isto. Se for layer 3, só vai olhar para isto, mais nada. Ok? Mesma coisa aqui, só vai olhar para o IP, mais nada. Portanto, para elas é só um pacote que está aqui. E ele vai fazer o routing normal, porque só vai olhar para o destination IP, mais nada. Porque ele não sabe que isto é um túnel, porque isto ele não olham aqui para dentro, não é? Só olham para este cabeçalho de fora. De forma. Este cabeçalho de fora é um cabeçalho normal, portanto é uma frame Ethernet com um pacote IP lá dentro, neste caso com um pacote UDP. No caso do NVGRE também é um pacote MAC com um pacote IP, porquê? Porque o GRE é um mecanismo de tunneling que funciona com o próprio IP. Okay? E os switches os routers normais sabem lidar com isto. No caso do STT, é um pacote TCP dentro de um pacote IP que depois, por sua vez, tem este STT é uma coisa especial porque tem usa uma ligação TCP, mas depois o porto de origem é o UDP. Ok? Mas a única coisa que varia é isto. Portanto, isto é uma frame Ethernet em todos os casos. Nos casos tem pacote UDP, no outro é um pacote GRE, no outro caso um pacote TCP Simple Transport Tunneling. Em todos os casos, os routers olham é para os IPs lá no meio. Ou se forem switches, olham é para os MACs. E acabou. Não querem saber mais nada. Pronto, e para terminarmos isto. Então, o que é que temos aqui? Como é que isto depois vai funcionar? Quando eu tenho aqui o meu controlador, não é? Este meu controlador, o que é que tem que ter? Uma base de dados com os hosts, que são as máquinas virtuais ou os containers. Uma base de dados com os túneis, que também podem ser criados pelo controlador. Mas o que isto pode acontecer é, quando isto se monta ao início, o controlador cria túneis, ou não cria os túneis todos, pode criar uma full mesh de túneis, por exemplo. Chega lá, cria uma full mesh de túneis entre todos os hypervisors. Ou então não cria, é reativo. Tem é que sempre saber os hosts DBs e em que switch físico é que eles estão. Exatamente, em que servidor físico é que eles estão, para saberem depois em que hypervisor é que eles estão. Ok? E depois isto pode ser o quê? Sempre que vem sabendo quais é que são os edge switches que são responsáveis por cada host, quando vem um pacote, o que é que ele vai ver? Vai ver quem é que tem este destination IP address para este host, ok? Vai ver se já existe um túnel, portanto ele sabe
aparece um pacote para um determinado host, ok? O switch do hypervisor, porque isto depois também tem um na entrada, tem um hypervisor também na entrada que vem de fora do data center, por exemplo, vem para um determinado host. Eu tenho que saber qual é que é o túnel para ir parar ao hypervisor onde está aquela máquina virtual que é aquele host, ou aquele container que é aquele host. Se eu já souber, já tenho cá a regra, e portanto sei que tenho que enfiar aquilo no túnel tal. Se eu não tiver, vai para o controlador. Isto é o exemplo que está aqui, em que isto não é proativo, é reativo. Portanto, ao início vai sempre para o controlador, porque ao início nem sequer lá ia haver túnel nenhum. Vai para o controlador, então vou à base de dados, ver aquele destination address, qual é que é o hypervisor onde aquilo está agora. Aquilo está no hypervisor tal. Já tenho um túnel criado, se já tiver, é só lá pôr este match IP com o túnel que já tiver. Se não tiver, tenho um passo intermédio, que é primeiro vou criar o túnel, ok? Faço a criação do túnel e depois então vou lá pôr a regra com o match IP forward tunnel tal. Ok? E portanto assim, de uma forma muito simples é isto que funciona. O controlador faz isto tudo. Porquê? Porque sabe em cada momento, porque imaginem, este controlador pode, por exemplo, estar ligado ao OpenStack e quando o OpenStack, por razões de performance, troca um container a uma máquina virtual de um servidor físico para outro servidor físico, é posto logo nesta base de dados qual é que é o servidor físico onde aquilo está e no OpenStack é dito qual é que é o Node ID daquele cluster e eu fico a saber qual é que é o hypervisor, qual é que é o switch em software onde aquele container agora está ligado. Quando aparece qualquer coisa para esse IP, vou ver se já tenho qual é que é o túnel que eu já tinha para aquele switch e faço a regra, match para aquele túnel. Basta já ter havido alguém a querer ir para aquele hypervisor uma vez, pelo menos, que eu já tenho um túnel para aquele hypervisor. Se ainda não tiver, crio o túnel primeiro e a seguir ponho o match. E isto está sempre a funcionar assim. Vantagens disto. Esta migração não tem problemas nenhums nem consequências em relação, na rede física, que é onde era o problema de eu ter que ir criar uma VLAN ou ter que ir mudar os portos de uma VLAN porque uma máquina saltou de um sítio para o outro. Portanto, aqui é simplesmente uma atualização nesta base de dados e a coisa está feita. Ok? E depois ir atualizar em todos os hypervisors esta regra. Mas isto é feito por software também. Ok? Porquê? Porque o tráfego vai sempre dar hypervisor para hypervisor. Nunca tem origem numa coisa que não seja um switch virtual. Porque eu, na saída para a internet ou o que for, se aquilo tiver vindo fora, também entra através de um hypervisor. Isto tem que ser assim, tem que ser um overlay. Ok? Pronto. E com isto terminamos assim mais ou menos a parte do SDN. Agora temos aqui para a última aula, que é do dia 6, não, 5 de janeiro. Temos aqui uma aulinha mais curta, depois podemos fazer algumas revisões, porque o que nos falta agora aqui para terminarmos o programa é esta história da Network Function Virtualization e a interligação que isso tem com o SDN e como é que isto funciona nas redes agora do 5G. Pronto, então sendo assim, amanhã não há aulas, não é? Portanto, um bom Natal e até para o ano. Se não tiverem dúvidas do trabalho e afins, não é? Que isso podem sempre perguntar pelo Discord. Bom Natal.